Ok. Então, vamos lá. Pegando como exemplo esse aqui. Eu estou na lista produtos aqui, então eu vou botar aqui, ó. Pedir para ele copiar uma série aqui, ó, preencher série. Ele faz, então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou chamar de produto 1 e vou pedir para ele copiar, e aí ele vai fazer a série também, tá? Eu não vou fazer o resto aqui porque não interessa, tá bom? Então, nós vimos lá no começo do ano passado que quando eu tenho uma relação de itens e eu quero trabalhar isso na forma de matriz ou na forma de tabela, eu preciso dar um nome a esse conteúdo. Eu não posso simplesmente deixar os valores aqui soltos, os dados, tá? Se vocês olharem essas informações, isso aqui é o quê? A gente não sabe o que é isso, né? O que é 1, 2, 3, 4, 5? O que é produto 1, produto 2? Eu até posso fazer uma vaga imaginação do que seja isso daqui. Bom, mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que identificar o que são esses elementos aqui, esses valores, tá? Isso nós chamamos de cabeçalho. Então, eu vou chamar aqui de código. E aqui eu vou chamar de produto. Ou descrição, tá? Então, agora eu sei que esta coluna aqui refere-se ao código de cada um dos produtos dessa coluna aqui. O que é nomear as listas? Eu posso nomear uma célula, tá? Eu posso chamar aqui, ó, essa célula aqui, ó, de taxa de juros, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, taxa de juros. Vamos diminuir um pouquinho, então, para a gente enxergar. Passar para cá, diminuir aqui, aumentar lá, e botar aqui 10%. Essa, então, é a taxa de juros que eu quero calcular. Então, aqui é o valor unitário. Aqui a taxa. E aqui o valor total. O que significa isso? Que eu vou estabelecer um valor unitário aqui. Só para não ficar igual, eu vou preencher uma série aqui, tá? E a taxa de juros, eu vou dizer o quê? Ó, igual a esse cara aqui. Tá bem? Olha lá, 10%. Só que, ó, por que está acontecendo aqui? Por que eu fiz isso e ele botou 0 e não botou 10? Porque eu tenho que firmar esta célula aqui, ó. Quando eu fiz assim, ó, ele baixou lá também. Então, esse era F1, passou a F2. Olha lá, F2, F3, F4 e F5. E eu não quero isso, eu quero que seja sempre aquela célula lá. Então, ó, o que eu faço? F4. E aí eu boto o dólar, F1, dólar 1, F e 1, tá? E daí o que vai acontecer? Ele vai firmar e aí não vai mais se deslocar. Vão ser todos agora F1. Então, em outra ocasião, eu vou trabalhar com vocês como firmar, tá? Então, agora, isso aqui, ó, é isso vezes isso mais isso, que é o valor final, tá? Para todos eles. Entenderam a conta? Eu peguei esse e multipliquei por esse. Por que eu botei mais o C3? Porque o valor total é o valor unitário mais a taxa de 10%. A taxa de 10%, ó, é 11,5, né? Então, 11,5. 11,5 mais 115. Olha lá, deu 126, tá? Pessoal, aqui é a matemática, né? Eu não tenho que ficar entrando em matemática com vocês, tá? Isso aqui você já tem que trazer lá do ensino fundamental, inclusive. Então, o que ele está fazendo no valor total? Está pegando a taxa, que é de 10%, e está acrescentando o valor unitário, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Eu quero que, mas não tem que estar fazendo isso daqui, ó, firmando F1, firmando F2. O que eu vou fazer?
Eu vou dizer que isso aqui, ó, é igual a célula com a taxa de juros. Vai dar um erro, tá? Por quê? Porque eu não criei ainda esse nome. Não existe esse nome aqui, tá bem? Então, vejam que eu botei aqui F1 e tive que fixar o F e o 1. Agora, em vez de fazer isso, ó, eu vou nomear essa célula aqui. Vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente chegar. Como é que eu nomeio essa célula? Eu venho aqui na caixa de nome e vou colocar C, porque é uma célula. Taxa de juros, porque daí é o nome que eu vou dar. Olha o que vai acontecer quando eu der o Enter. O que vai acontecer com isso daqui, ó? Com esse conjunto aqui. Ah lá. Fechou? Então, agora ele sabe quem é a taxa de juros. Quem é a taxa de juros? A célula F1. Por que eu não botei o dólar CT juros? Porque eu não preciso fazer isso quando eu estou dando um nome, estou fazendo uma referência, tá? Se eu colocar o F1 aqui, eu tenho que fixar para quando copiar, não atrapalhar. Quando eu uso uma referência, basta colocar a referência, então, copiar, e todas elas, ó, vão ter taxa de juros. Fechou? Então, quando eu mudar lá de 10 para 15, automaticamente toda a minha fórmula é alterada. Fechou? Então, aqui eu estou dando nome a uma célula. Nós vamos ver que eu posso dar nome a conjunto de colunas. Então, quem são esses caras aqui? Ó? Esses caras são os códigos. Por que eu estou selecionando os códigos e não estou selecionando o cabeçalho? Porque o cabeçalho é cabeçalho, e não é um dado. Não é uma informação, ele é uma identificação. Então, se eu quiser criar uma lista de códigos, eu tenho que partir aqui, ó, do 1. Então, seleciono 1, vou lá e dou um nome. Como é uma lista, eu vou começar com isso. Tudo está lá nos slides, tá? Então, eu vou chamar de L código. L código, dou um Enter. Ele não fez absolutamente nada. Por quê? Porque eu só estou dando um nome a uma lista. Vou fazer o mesmo com produto, tá? Produto não vai entrar porque é uma identificação, não é um conteúdo. Então, eu só seleciono os conteúdos. Vou lá na caixa de nome, agora é L produto. Por que é L produto? Porque eu estou me referindo a uma lista. Por que é CT juros? Porque é C de uma célula, T de taxa, juros de juros. Então, taxa de juros que está surgindo daqui desse nome, ó. CT juros. E aqui L produto, e aqui L código. Aí vocês conseguem enxergar esses nomes que eu dei lá na caixa de nome, ó. Só clicar aqui na setinha, ó. E vai mostrar lá os 3 nomes que eu me referenciei ainda há pouco. Então, se eu clicar aqui, ó, em CT juros, ele vai se deslocar lá para aquela célula, ó. Se eu clicar aqui, ó, e colocar L código, olha para onde ele vai. Se eu clicar aqui e colocar L produto, olha para onde ele vai. Agora eu estou em gráfico. Não tem nada aqui, né? Mas eles continuam lá. Se eu colocar aqui, ó, L código, olha lá para onde ele vai. Agora eu estou em consulta. Vou lá em L produto. Ele vai para lá. Estou em gráfico. Quero ir lá para a célula que tem a taxa de juros. Vai lá para a taxa de juros, tá? Isso a gente chama de links internos do Excel, tá bem? Esse desloca para os nomes nos quais estão associados, tá? Para eu enxergar esses nomes além da caixa de nome, saber o que tem lá, eu posso vir aqui em fórmulas, na guia, no menu fórmulas, aqui na barra de opções, eu tenho aqui a opção, ó, gerenciar nomes. E aí eu tenho aqui, ó, todos os nomes que foram criados, ó, taxa de juros, o valor que tem ele, essa taxa, e onde ela está, ó, está na guia produto, na célula F1. Quem é o L código? Esses são os conteúdos, 1, 2, 3, e onde eles estão? Na guia produto, que vai da célula A3 até a célula A7. Tá bem? O mesmo para produto e o código, tá bem? Ele faz a referência do conteúdo e onde eles estão localizados. Eles fazem parte de toda a minha pasta de trabalho, não só a esta única planilha aqui, tá? Ele faz parte de toda a minha... Tanto é que se eu vier aqui, ó, em gráfico, não quer saber por quê. Agora foi. Se eu colocar igual a CT juros, olha o que acontece.
Ele botou 0,15, por quê? Porque aqui ele está formatado como porcentagem, aqui eu só estou dizendo igual. Aqui, ó, na página inicial, ele está como geral. Aqui ele está como, ó, porcentagem. Então, este número, aqui, ele está formatado, ele tem uma aparência específica. Aqui ele não tem, aqui é a forma geral. Se eu chegar aqui e colocar a porcentagem, olha lá o que ele fez. Além dos 15, ele vai botar ainda mais 2 casas decimais de precisão, tá? Se eu não quiser as casas decimais, é só tirar aqui nesta guia aqui. E aí fica rigorosamente igual. Tá bem? Então, esta é a maneira como nós nomeamos uma célula, como nomeamos uma lista, e mais adiante, nós já vimos isso semestre passado, como nós nomeamos uma tabela. Eu não tenho tabela aqui, mas se eu selecionar esse conjunto de dados, eu posso transformar isso aqui em uma tabela. E uma tabela também tem nome. Quando a gente cria, o Excel automaticamente coloca um nome padrão. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. Isso é sequencialmente, tá? Então, esses nomes não são significativos para nós. Assim como planilha 1, planilha 2, planilha 3 também não são. Assim como F1 também não é significativo por o valor que ela comporta. O que é significativo em F1? CT, juros. O que é significativo na guia produto? O nome produto, e não planilha 1. O que é significativo na tabela de produtos? Não é tabela 1, é tabela produtos. Então, vou chamar de T produtos, tá? Por exemplo, eu posso dar outro nome que também seja significativo a esta tabela, a este conteúdo que eu estou mostrando para vocês. Fechou? Vamos encerrar aqui, então.